بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Meus prezados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, nesta abençoada noite de Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal, a noite que marca o marco do nascimento da razão da criação da humanidade, da criação desse universo. Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, temos a honra de ano após ano, ou seja, de alguns anos sim, alguns anos não, de graduarmos os nossos filhos, os nossos alunos que vieram para essa casa de conhecimento, Darul Ulum, uma casa de conhecimento, sem saber ler o alif, o ba, o sa. Mas após alguns anos, devido ao esforço dos professores dessa aula, do Hifz, dos inspetores, do staff da CIMO e de muitos outros, que direta ou indiretamente têm contribuído para que este sonho, esta intenção de formar as crianças, de deixar os protetores do Corão na fase desse universo, tenha sido cumprido. Quando eu digo deixar os protetores, os Hafiz do Corão, são protetores do Corão. Hoje, nós vemos que os kufar queimam o Corão. Pensam eles que queimando o Corão vão eliminar com a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Induvidamente, nunca serão capazes. Há uma observação que eu li de um não muçulmano, de um escritor, em que ele afirma, ele não é muçulmano, mas ele diz, se um dia queimarem todas as Bíblias, queimarem todos os livros sagrados, a Bíblia e tudo, será que vão conseguir repor a Bíblia? Ele diz categoricamente não. Mas se queimarem todo o Corão, em menos que 24 horas vai ser compilado um novo Corão. Este é o milagre que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou ao ummah de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, nós ao formarmos o Hafiz do Corão, Hafiz significa protetor do Corão. Estamos salvaguardar o livro que foi recebido, que foi revelado ao Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam há 1444 anos atrás. Mas ser Hafiz do Corão, não há dúvida, de sobras, que estamos a criar jovens que vão proteger a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas um protetor tem que saber o que é que está a proteger. Nós, quando pusemos um segurança para proteger a nossa casa, a nossa fábrica, a nossa loja, nós mostramos ao segurança quantas janelas tem, quantas portas tem, quais são meios de poder se infiltrar dentro do edifício, para que o segurança esteja atento. Da mesma forma, quando nós preparamos um Hafiz do Corão, esse Hafiz do Corão tem que saber o conteúdo da mensagem que ele está a memorizar.
Se ele memoriza sem perceber o significado daquilo que ele memoriza, ele não é mais que um papagaio. Está a decorar sem perceber o que está a decorar. Não há dúvida, é uma grande bênção. Mas o objetivo real da memorização do Sagrado Alcorão é compreender aquilo que ele memoriza, para que ele possa implementar dentro da sua personalidade, dentro da sua conduta, para que ele possa guiar ao próximo daqueles que não sabem, para que ele possa transmitir e ganhar a recompensa em que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que aquele que aprende um ayah, um versículo do Corão e ensina ao próximo, tem uma recompensa muito grande. Como é que ele vai ensinar o outro se ele não sabe o que decorou? Mas assim, a comunidade islâmica de Moçambique tem preparado essas crianças que são Hafiz al-Quran, hoje graduaram-se 2 crianças, mas o objetivo não é só parar por aqui. Temos a segunda fase do seu conhecimento, é pôr essas crianças a compreender a língua árabe, embora que já tenham uma noção, mas para aprenderem bem a gramática árabe, que é um grande bida, conforme Maulana Ali disse. É para compreender versículo por versículo do Sagrado Alcorão. É para perceber os hadiths de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam através de cita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi e por aí fora. Para isso, acima, ainda vai mandar esses meninos, esses Hafiz al-Quran para a República da África do Sul, para que eles durante 7 anos possam tirar um curso de Dars Nizami, ou seja, da graduação do Islã, onde eles vão compreender e dominar o Corão e Hadith, assim como vimos hoje a palestra do Hafiz Maulana aluno, como Maulana Ali discriminou a partir do aluno, do Hafiz, do Alim e do professor Ali Fakira, que ele entrou nesse Darulum também com Alif Batasa, hoje está nos dar a aula, está nos a ensinar o Corão. Olha, há um ditado, há um acontecimento com uma pessoa de uma idade bastante avançada, em linguagem comum dizem um velho, mas não podemos falar um velho porque o velho não fica bem, uma pessoa, um idoso, estava a plantar uma tamareira. Tamareira é uma árvore de tâmaras, que durante o Ramadã nós saboreamos muito essa tâmara, não é verdade? Estava a plantar, uns jovens passam por ali, dizem: "Ô avô, tu não vais comer essas tâmaras que estás a plantar? Porque isso leva 5 a 10 anos para dar frutos." E, indiretamente, ele quis dizer que você não vai viver esse tempo. O avô, tu não vais viver esse tempo quando isso der frutos, e tu não vais saborear esses frutos. O sábio idoso responde: eu, quando nasci, comi as tâmaras que foram plantadas por meus antepassados. Eu comi aquelas tâmaras durante a minha vida. Hoje estou a plantar tamareiras para que os que vierem depois de mim possam saborear. Isso é Islã, isso é um sadaqah. Este é um investimento que fizemos para o próximo. Mas aqui acima, fez um investimento de convidar as crianças que precisam de aprender. Primeiro objetivo, primeira etapa da CIMO, da Comunidade Islâmica de Moçambique, é formá-los como Hafiz do Corão, ao mesmo tempo frequentarem a escola secular. Porque o ilmo não é só Corão, Hadith e Fiqh. O ilmo é vasto, o ilmo de Allah, a ciência, a filosofia, a economia, a medicina e a geografia é o ilmo também. A pessoa que domina a geografia é um alim. A pessoa que domina a medicina é um alim também. Essas ciências também. Então, por isso, nós incentivamos, nós acima, incentiva os seus filhos e os seus alunos
que vão à escola também. Construímos também escolas para eles. Eles frequentam a escola e ao mesmo tempo ficam Hafiz al-Quran. Após a conclusão do curso, do curso da Alim, ainda vão à faculdade. Mas o que eu quis dizer quando dei exemplo daquele idoso, eu quis dizer que Assimo plantou laranja, por exemplo, uma laranjeira plantou, e teve a sorte, durante a sua vida, poder comer os frutos dessa laranjeira. Não foi preciso outra geração que vem vindoura, iam comer aquela laranja. Assim plantou e está a colher. Hoje colhemos 2 frutos. É uma grande alegria, é uma honra, é uma satisfação que nós temos, que nós estamos a colher os frutos que nós plantamos, ainda em vida. Inshallah ta'ala, vamos colher muito mais frutos. E hoje estou a ver aqui algumas caras que já passaram por essa madraça. Como Maulana Mansur disse, muito bem disse, quem volta a casa é a sua casa. Meus irmãos, meus meninos, meus cheques, a educação é a essência da nossa vida. Sem educação não somos nada. Educação não tem barreiras. Não tem um ramo fixo que eu só vou fazer educação religiosa. Não, meus irmãos. A educação é vasta. Tudo que está nessa dunya pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que explorar essas áreas. Nós temos que explorar, pesquisar e depois dizer Subhanaka, louvado sejas tu, Allah, que criaste esse universo. Nós vemos o céu sem nenhum pilar. Vemos a lua, vemos o sol. Vamos estudar o fenômeno desses astros e dizer Subhanallah. Nós vemos a barreira que Allah subhanahu wa ta'ala criou entre a água doce e a água salgada, como diz no Surah Rahman, Marajal Bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. A ciência somente há 100 e tal anos é que descobriu. E a ciência, para descobrir, teve que ler o Corão. Esse é um cientista alemão que descobriu através de um médico francês que estava na Arábia Saudita e aprendeu árabe e leu o Corão. E disse, não percas tempo com esses livros, lê o Corão e vai saber qual é o fenômeno de Allah subhanahu wa ta'ala, em que a água doce de um lado, a água salgada, nenhum penetra entre o outro. A densidade dessa água é completamente diferente. Isso o que é? Nós, quando vamos pesquisar isso, vamos ver esses fatores, o que é que nós vamos dizer? Subhanaka, louvado sejas tu, Allah, só tu é que consegues fazer isso. É um ibada. E nós, para agradecermos a Allah e para louvar Allah, nós temos que compreender o conhecimento. Não é só aprender Corão, Hadith e Fiqh, dizer que eu sou alim. Não há dúvida, era alim dessas 3 ciências, desses 3 livros sagrados, começando por Corão. Mas há ayats do Corão, para você compreender, tem que saber physical science, ciências físicas. Sem compreender a ciência física, há muitos ayats do Corão você não vai compreender, porque fala nos aspectos científicos. Bem, eu não vou prolongar muito minha palestra, porque hoje é um dia de satisfação. Em primeiro lugar, pelo nascimento de Nabi Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, a luz da humanidade. Ele trouxe-nos o caminho para trilhar para o sucesso, o caminho que leva-nos ao Sirat al-Mustaqim, o caminho que leva-nos para adorar somente um Deus, Wahdahu la Sharik, o caminho que leva-nos para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, o caminho que leva-nos para o sucesso e cumprir com o objetivo da nossa existência nesse universo. Nós devemos questionar a nós próprios por que eu vim nesse mundo.
É uma questão, é uma pergunta filosófica. E Allah, por que eu vim cá nesse mundo? E eu vim cá só para comer, dormir, passear, ganhar dinheiro, viver, essa coisa? Não. Allah mandou-nos nesse mundo com um objetivo. Esse objetivo é diferente de outras criaturas como seres animais. Ser animal, ou todas as criaturas a não ser humano, eles dependem da natureza deles. Eles comportam segundo o seu comportamento. Um leão moçambicano tem o mesmo comportamento que um leão americano, um leão asiático, um leão alemão. Porque a sua natureza é a mesma. Mas um ser humano moçambicano é completamente diferente com um ser humano sul-africano, com americano, com indiano ou com esse for. Por quê? Porque Allah concedeu o livre-arbítrio ao ser humano e não concedeu esse livre-arbítrio aos animais. Os animais, as plantas também têm vida. Eles seguem a lei da natureza que Allah determinou, seja esse animal é de moçambicano ou de qualquer outro país. Mas o ser humano, não. Ele segue a sua mente. Ele tem o livre-arbítrio. Se este caminho leva-me até Macrungo, este vai passar por Mataquana e leva a Macrungo, este passa por Macuto e leva a Macrungo. E eu tenho a opção de escrever desses 3 caminhos. Tenho a opção. E o animal não tem opção, ele só tem uma opção. O livre-arbítrio está comigo. Então, esses caminhos, Allah determinou Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim. E Allah faça mandar na senda reta, no Sirat al-Mustaqim. Mas qual Sirat al-Mustaqim? Há muitas estradas. Estradas há muitas. Qual delas? Aquela que te agradou mais. Sirat al-Lazina an'amta alayhim. Aquela que te agradou mais. Qual é essa estrada que agradou mais a Allah subhanahu wa ta'ala? É a estrada onde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trilhou. É a estrada onde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andou. Esta agradou mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, meus alunos, meus filhos, vamos mentalizar a nossa mente que a única estrada que nós devemos seguir é aquela onde Nabi sallallahu alaihi wasallam andou. Fazer o nosso modo vivente, a nossa vida, nós pormos consoante a vida de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, ele é uswatul hasana, melhor dos melhores exemplos é Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, vocês estão na fase da juventude, vocês estão na fase de crescimento, vocês estão na fase da adolescência. É uma fase muito difícil, é uma fase de tentação que vai vos viciar. Vamos para aqui, vamos para ali, vamos para os vícios, vamos para ali, apesar de ser Hafiz al-Quran, apesar de ser o que for. Mas vocês se moldarem a vossa mente, vocês dizerem que não, o meu caminho é o caminho que Nabi sallallahu alaihi wasallam trilhou, o meu caminho é o caminho que Nabi sallallahu alaihi wasallam implementou na sua vida durante os seus 63 anos de idade. Então, meus filhos, vocês vão ter sucesso nas vossas vidas, vocês vão trilhar, vão ter sucesso acima de sucesso. Mas fiquem a saber, a facilidade vem após a dificuldade. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos testar com dificuldades, com pobreza, com doença, com preocupações sociais, com problemas caseiros. Mas nós devemos pensar que isso é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira que ele testou para seu querido mensageiro Ayub alayhi salam durante 80 anos. Essa é outra história muito longa. Ele testou, mas nós vamos dizer o bem, o mal que vem na nossa vida é da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se há uma dificuldade, Allah deu e Ele vai tirar essa dificuldade.
Quando nós tivermos isso na nossa mente, o sucesso está à frente. O Corão quando diz, فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Após a dificuldade, vem a facilidade. Está no Corão isto. Meus irmãos, meus filhos, eu nesse tópico vou parar por aqui, mas vou mudar um pouco devido a uma prenda que nós temos aqui, a uma relíquia que nós temos aqui, que nós em circunstâncias normais não podíamos nunca ter essa sorte, essa honra de ver essa prenda, essa relíquia. Porque nós, se tivéssemos nascido há 1444 anos atrás, podíamos ter visto. Na época de Nabi Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Hoje fomos brindados, em Urdu fala-se Mu'e Mubarak. Eu não sei traduzir essa palavra propriamente, mas Mu'e Mubarak é o cabelo do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também temos aqui um cabelo de Sheikh Abdul Qadir Jilani. Nós lemos no hadith, em vários hadiths, que os sahaba, tudo que provinha da Nabi sallallahu alaihi wasallam, coletavam. Aqui Maulana Mansur diz que eles faziam wuzu, punham a mão embaixo, aquela água caía do rosto, pegavam, esfregavam, punham na boca. Bebiam ainda. Na vida, e na altura ninguém disse que é bebida. Por isso, ninguém disse bebida. Rasulullah não disse, nem ninguém disse, os sahaba faziam isso. Então tudo que vinha de Rasulullah, eles guardavam, contavam. Nabi sallallahu alaihi wasallam também cortava cabelos. Aparava a barba, os sahabas recolhiam. Esses cabelos e essas barbas estão espalhadas pelo mundo fora. Um foi dando ao outro conforme vai crescendo. Nós, Ahl-Sunnah wal Jama'ah, nós sunis, cremos que o nosso Nabi é Hayatun Nabi. Nosso Nabi não está morto. Ele desapareceu, ele saiu fisicamente desse mundo. Mas na realidade ele está vivo porque diz, awaluma khalaqallahu nuri, primeira coisa que criou foi a minha luz, a Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda diz no hadith que quando Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus anjos estava a criar Adam alaihi salam, eu estive lá a assistir. Entretanto, ele veio no dunya como filho de Adam, como Bani Adam e de Hawa. Mas Rasulullah diz que eu vi ele ser criado. Quer dizer, o filho viu o avô ser criado, ou seja, o pai. Nós, se pesquisarmos bem, vamos compreender, mas hoje não é noite para falarmos disso. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é uma personalidade cósmica. Ele tinha duas personalidades. Uma personalidade cósmica, aquela personalidade, quando Adam alaihi salam estava no Jannah a fazer dua para pedir perdão aos seus pecados, ele levanta, olha para o arsh e vê La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ele era um profeta, era um sábio. E ele disse, La ilaha illallah, muito bem, eu compreendo, mas Muhammad Rasulullah quem é? E quem é esse Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Só pode ser uma pessoa muito chegada a Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele no seu dua dizia a Allah, por wasila, por intercessão desse Muhammad que está contigo, perdoa os meus pecados. Entretanto, Nabi sallallahu alaihi wasallam veio na terra muitos milhares de anos depois como filho de Hazrat Abdullah e Bibi Amina. Mas bem, ele veio aqui cumprir uma missão, assim como Jibrail alayhi salam. Nós lemos no hadith de Jibrail que ele certa vez veio na forma do homem, com roupa extremamente branca, cabelos extremamente pretos. Ele entra no Masjid Nabawi, onde Sahaba e Rasulullah estavam sentados, e diz Assalamu alaikum, senta. Sahabas ficaram admirados. Diz, quem é esse sujeito? Viajante não pode ser. De Medina também não é, porque tem roupas bem limpas. E nós nunca vimos. Quem será? Questionaram, mas ninguém atreveu-se a fazer pergunta, porque estava lá o belo criador, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele pede, faz salam, senta-se perante o Nabi sallallahu alaihi wasallam, encosta seu joelho perante o joelho do Nabi sallallahu alaihi wasallam, põe as suas mãos na coxa do Nabi sallallahu alaihi wasallam, diz, Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ó profeta, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Allah, elucida-me sobre o Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam responde, o Islã é a enxada e por aí fora. Ele respondeu.
Diz, estás certo. Quando ele confirma que Rasulullah está dizendo certo, os sahaba ficam sem compreender o que está a acontecer. Alguns já entendem que atrevido esse senhor é. Ele pergunta e depois diz que tu estás certo. Ele sabe mais que o profeta. Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. E foi perguntando por aí fora e Rasulullah foi respondendo. Cada vez que respondia, ele dizia, estás certo. No fim ele levanta-se, despede e vai-se embora. Vai-se embora. Paira-se um silêncio absoluto. Alguém tinha que quebrar o gelo, e foi Rasulullah que quebrou o gelo, disse, sabe quem era essa pessoa? Allahu wa Rasuluhu ya'lamu. Allah e seu mensageiro é que sabe, nós não sabemos. Sua Jibril, ele era Jibril que veio ensinar a vossa religião. E eu contei esse episódio, essa disse, para demonstrar e questionar-vos que Jibril é homem, é ser humano Jibril. Ele é anjo. Nós o que ouvimos falar de anjo? Anjos têm asa, anjos têm isso e aquilo, ouvimos muita coisa sobre anjo, mas nunca ouvimos dizer que anjo é ser humano. Mas ele veio na forma de ser humano. Não é isso? Conviveu com o ser humano sem ninguém saber quem ele era. E foi-se embora. Naquele momento que ele veio como ser humano, deixou de ser anjo? Não deixou de ser anjo. Ele veio, conviveu, conversou, foi-se embora. Ele era anjo como ser humano e voltou para a sua origem como anjo também. É assim que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando veio aqui na terra, nasceu na casa de Hazrat Abdullah e Bibi Amina. Nasceu como ser humano, mas ele não deixou de ser aquela criatura que viu Adem alaihi salam a ser criado. Aquela personalidade cósmica, ele não deixou de ser. Ele não deixou de ser. Ele veio cumprir uma missão de 63 anos na face da terra e voltou para a sua origem. Uma das provas é do Miraj. Quando ele foi convidado para o Miraj, ele vai junto com Jibril alayhi salam, chega a um ponto, Baitul Ma'mur, Jibril trava o buraco. O meio de transporte chamado buraco trava. Diz, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, daqui para diante eu não posso navegar, não posso ir, já não posso ser seu piloto. Já não posso ser seu piloto. Daqui para diante. Porque a intensidade da luz, do poder de Allah subhanahu wa ta'ala que está daqui para cima, se eu atrever-me a passar nem tamanho de um cabelo, vou-me virar em cinzas. Vou-me queimar. É como nós pôr uma lâmpada de 220 volts na corrente de 380. Vai explodir a lâmpada. E se eu for, vou-me queimar completamente. Rasulullah disse, Jibril, tu és meu companheiro de viagem. Nessas andanças daqui eu não conheço nada. É a primeira vez que estou a ouvir. E tu és eu conheço a ti porque tu trazes as revelações. Vais-me abandonar? Jibril disse, está fora da minha capacidade. Tu tens, nem esse buraco, esse meio de transporte também já não pode ir lá, porque isso não foi preparado para aquelas ondas. A intensidade da luz é muito alta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não tinha alternativa, ele entra naquele espaço que leva para o Arsh e apanha um meio de transporte chamado Raf-Raf, cuja velocidade é maior que o buraco. Ele entra, ele é o passageiro, ele é o piloto. Porque naquele sítio ninguém mais pode entrar a não ser a quem Allah subhanahu wa ta'ala criou através daquele nur. Porque Allah, Rasulullah, o que diz? Awalu ma khalaqa Allah nur, a primeira coisa que Allah criou foi a minha luz. Então Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam, entra naquele espaço com meio raf-raf e vai com alta velocidade e chega para lá e conversa. Aqui mais uma prova que Rasulullah não é igual a nós. Aqueles que dizem, ele é um ser humano igual a nós, casava, comeu, bebeu, viveu, foi pai, foi isto, tudo, nós também somos iguais. Meus irmãos, isso é a nossa ignorância. Mas bem, eu tive que falar sobre as coisas deixadas, nosso Nabi é Hayatul Nabi, e isso prova mais que o suficiente que ele não morreu, ele está vivo.
Se ele tivesse morto, o kalma tinha que ser alterado. Kalma é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. É uma frase. Não está La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Não tem harf atf no meio, primeiro. Segundo, se você tira Muhammad Rasulullah, o kalma está incompleto. Ninguém fica muçulmano, um kafir não pode ficar muçulmano se rezar La ilaha illallah sem Muhammad Rasulullah. Estamos certo aqui? Nare takbir! Allahu Akbar. Nare takbir! Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam é hayat Nabi. E tudo que faz parte do seu corpo também é hayat, é vivo. Esses cabelos estão aqui, estão vivos. Vocês já vão ver. Eu conheci esse cabelo há uns 10, 15, ou 5, 6, 7, 8 anos, não sei. Quando veio pela primeira vez na beira, era assim pequenino. Hoje já está assim grande. E está bem de pé. Se fosse uma coisa que não tem vida, caía. Outra coisa, leva a lanterna, foco no cabelo, não tem sombra. Rasulullah não tinha sombra. Faça um teste. É um desafio. Porque o Rasulullah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não tinha sombra, andava no deserto da Arábia Saudita, no deserto de Meca e Medina, ele andava e não havia sombra. Quando o calor era intenso, Allah mandava uma nuvem para protegê-lo. Então, ele era uma personalidade escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele criou a maneira que Allah, Rasulullah queria criar, como diz aquele sahaba. Meus irmãos, vou apresentar 2 fatos que aconteceram na vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uma na vida, outra após a vida. Certo dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois de fazer seu trabalho, sair, veio para casa. Ele viu a sua querida esposa, Bibi Aisha, assar apas. Sabe o que é apa, não é? Havia fogão com lenha ou carvão, não sei o que era, mas alguma coisa que estava a acender e ela estava a assar apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ao entrar, cumprimenta e pergunta à minha querida esposa: o que estás a fazer? Estou a fazer apa. Ele sentiu que a minha esposa todo dia está a laborar para dar comida, eu vou lhe ajudar a ela. Rasulullah pegou na farinha já moldada, começou a fazer apa assim na mão e pôs no fogo, naquela coisa, não é frigideira, como chama, onde que se assa a apa, não é? Pôs lá em cima. E o fogo estava bem. Só que a apa não estava a se queimar, não estava a se assar, aliás. Vê, a apa ainda está mole, não se assa. Só acha, o que se passa com essa apa? Não está a se assar. Disse, não, vamos ver o fogo. Rasulullah viu o fogo. Não, o fogo está intenso. Tentou, a apa não havia meio de assar. Próprio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou sem saber o que está a acontecer. Nisso, Jibreel alaihi salam vem com a mensagem: Ya Rasulullah, nem que esperas toda a vida, essa apa nunca vai assar-se. Rasulullah, Ya Jibreel, por quê? Onde passa a tua mão, é haram o fogo queimar essa coisa. Tu moldaste a apa, puseste no fogo, esse fogo não vai pegar. Isso está no hadith, não é coisas da minha cabeça. Agora, se Rasulullah é igual a nós, vamos fazer essa experiência. Se nós pusermos mais que 5, 10 minutos, toda a aba vai se queimar e virar cinza. Outro episódio, Hazrat Anas é um sahaba, cuja mãe veio e entregou aquela criança, ainda criança de terra idade, dizia: Rasulullah, fica com meu filho e faça como se fosse teu e educa-lhe da sua maneira. Hazrat Anas radiallahu ta'ala é o único sahaba que conviveu com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos da sua vida, da sua infância até a adolescência. E Rasulullah fez doar para 3 coisas: riqueza, longa vida e mais alguma coisa que já não me estou a lembrar. E tudo ele conseguiu na vida. Ele teve mais que 100 anos de idade. Após o desaparecimento físico de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele convida novos tabi'in, aqueles que não viram Rasulullah. Ele era uma relíquia, porque era o mais novo sahaba. Viu Rasulullah, viveu com Rasulullah. As pessoas respeitavam a ele. Diziam: como era Rasulullah, conta-nos, Ya Anas, Ya Hazrat Anas. Ele contava: um dia ele convidou para um jantar.
E no jantar pôs um pano branco, para pessoas porem prato e comerem, pano de mesa. Depois de comer, era tempo de frio, estava lá uma lareira, um fogo, se quiser, para dar aquecimento. Depois de comer, os sahabas começaram a querer limpar aquilo. Disse, não limpa. Pega no pano, dobra tudo, deita naquele fogo. Hazrat Anas pega isso tudo, dobra, deita no fogo, naquela lareira. Sahaba disse, vai se queimar, faça isso. Ele foi e deitou. Passado algum tempo, o pano não se queimava, mas toda a sujidade desapareceu. Disse, agora vai lá tirar aquele pano. Tira o pano, ficou limpinho. Disse, Hazrat Anas, o que é isso? Disse, esse é aquele pano que o Nabi sallallahu alaihi wasallam pegou. E eu guardei como uma relíquia. Conservei-o como uma relíquia. E esse é aquele pano que Rasulullah pegou com as suas mãos. Portanto, o fogo não pode queimar esse pano. A fé de Hazrat Anas mandou pôr pano lá, mas o pano saiu limpo. Meus irmãos, essa é a personalidade, essa é a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse cabelo, esse Mu'in Mubarak, tanto de Nabi sallallahu alaihi wasallam como de Sheikh Abdul. Agora vocês vão dizer, Nabi sallallahu alaihi wasallam muito bem. Por que Sheikh Abdul Qadir Jilani? Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yazanun, que os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala não têm medo de nada. Então significa, Allah subhanahu wa ta'ala tem amigos. Se tem amigos, tem inimigos. Amigos, há várias espécies. Há um amigo íntimo, há outro amigo amigo. Quem são amigos íntimos de Allah subhanahu wa ta'ala? Nós temos de vasculhar o Hadith Qudsi. Nós, quando vamos no Hadith Qudsi, nós lemos, quando um ser humano, quando um muçulmano, quando um crente, após de cumprir as suas obrigações, o que é obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala? É o namaz, o zakat, hajj, kalma e jejum, essas coisas. São obrigações e aquelas coisas básicas que nós temos de fazer como muçulmanos. Depois de cumprir isso, se ele cumpre na íntegra, não está a fazer nenhum favor. Está a cumprir o que é obrigatório. Mas ele diz, eu cumpri com isso, mas a mim não me chega. Eu tenho que fazer a minha oração facultativa. Ele acorda para tahajjud. Ele reza tahajjud, chora. De manhã acorda, reza Corão, faz zikr, faz isto, faz aquilo, faz caridade, ajuda o vizinho, ajuda o próximo, ajuda a família, isso tudo é facultativo. Ele começa a fazer atividades facultativas voluntariamente, sem ser mandado por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o meu amigo, quando o meu crente, depois de cumprir as suas obrigações, ele voluntariamente abdica-se do seu descanso, do seu passeio, do seu prazer e essas coisas mundanas, e ele vira-se para mim a orar, então eu torno um amigo dele. E quando eu torno um amigo dele, a mão que ele tem não é a mão dele, é a minha mão. Como diz Yadullah fawqa aydihim. A mão dele, não quer dizer que essa mão é de Allah. A mão do amigo de Allah, quando ele pega uma coisa, essa coisa tem uma bênção. Até nós ouvimos os santos que passam a mão para de cima de alguém, doença, curas. Jesus Cristo, Hazrat Isa alayhi salam, curava doenças. Então muitos walis também fazem isso. O olho dele, não é o olho dele, é meu olho que está lá. Não é Allah que tem olho, é que o poder de Allah, a bênção de Allah está lá. Então ele, quando vê essa parede, já não é uma barreira, ele consegue penetrar, ver o que está por trás da parede. A mente dele não é a mente dele, é a minha mente. Então esses são os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o hadith vai mais longe, eu não vou completar, mas quero dizer, o Sheikh Abdul Qadir Jilani foi um grande wali dos walis. Se ele foi um grande wali, ele estava nessa categoria. Então ele também considera como o Corão diz, وَلَا تَقُلُّ لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, não é isso? Não se atrevem, meus irmãos, Allah diz, não se atrevem de chamar para aqueles que morreram pela causa de Allah como mortos, mas eles estão vivos.
Takbir. Agora, se um ser humano como nós está vivo, só porque ele andou no caminho de Allah, o que dizer da Nabi sallallahu alaihi wasallam? Então, meus irmãos, depois de fazermos doa, não sei qual é o programa que tem Maulana Mansur, vamos organizadamente fazer uma fila assim, fazer uma visita, tem lá uma lanterna, mas eu que tenho problemas de visão de perto, consigo ver sem lanterna, mas quando a lanterna vê-se melhor. Esse cabelo, como está a crescer. O cabelo do nosso profeta veio um assim pequenino, agora já tem 2 grandes e 3, farás onde já? 3 pequenos. Está a crescer, a raiz é a mesma, está a se crescer. O Sheikh Abdul Qadir Jilani já tem 3 assim, parece uma flor. Assim, 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 e estão a crescer pequenos. Para o ano, se nós estivermos vivos, inshallah, e viemos aqui, havemos ver, aqueles que assistiram esse ano, próximo ano vão dizer que de facto é verdade, cresceu. E eu digo isso porque eu vi quando veio. Wa ma alina al-balag, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jazakumullah khair.